Quero acolhê-los em mais esse vídeo com as palavras do versículo lema para essa semana, versículo que se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 22, verso 20, o penúltimo versículo da Bíblia, que diz assim: aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. Esse verso nos remete à volta de Jesus, ao retorno de Jesus. Tema que tem sido tratado nesses nossos últimos vídeos. De fato, Jesus sempre se empenhou em dizer que Ele vem sem demora, que logo Ele vem. Que nós possamos viver descansados na fé em Cristo, andando de acordo com a Sua palavra, para que não nos preocupemos com tudo aquilo que vem a acontecer, mas possamos esperar e aguardar ansiosos pela volta de Jesus, sabendo que quando Ele vier, nos encontrará preparados. Senhor, por que me guarda a tua mão? Confio em ti, porque bem sei que teu querer é bom. Confio em ti, tu dás coragem, vences o temor. Louvor a ti por teu imenso amor, Senhor, porque tu és meu Salvador. Confio em ti, porque por mim passaste tanta dor. Confio em ti, da morte me livraste pela cruz. Oh, faze-me humilde, meu Jesus, porque ao Pai por mim suplicarás. Confio em ti, porque com teu poder comigo estás. Confio em ti, sendo tentado, olho para ti. Tu és, Senhor, refúgio meu aqui. Se bem que meu caminho eu ignorar, confio em ti, porque teus planos vais concretizar. Confio em ti, por me guiares, não preciso ver, nem mesmo sempre tudo entender. No último vídeo, nós aprendemos um pouco a respeito da parábola das 10 virgens, uma parábola que Jesus contou para ilustrar um pouco de como que seria o fim dos tempos, como que seria sua volta gloriosa. E através dessa parábola, nós chegamos à conclusão de que Jesus estava nos exortando a estarmos sempre preparados, não preocupados com o dia, em quando que vai acontecer, se hoje, amanhã, depois de amanhã. Não, mas preparados, vivendo de acordo com o seu Evangelho, vivendo tranquilamente, sabendo que quando vivemos de acordo com o Evangelho de Cristo, Deus, no seu retorno, irá nos encontrar preparados, irá nos encontrar despreocupados. Mas Jesus não parou por ali.
essa parábola ilustrava apenas uma parte do seu retorno, da sua volta gloriosa. Ele continuou, contou mais uma parábola que alguns conhecem como parábola dos denários ou dos empregados. E diz assim, essa parábola se encontra também no Evangelho de Mateus, capítulo 25, logo após a parábola das 10 virgens, dos versos 14 a 30. E diz assim, Jesus continuou: o reino dos céus será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro, de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500 moedas. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500 moedas, dizendo: o senhor me deu 500 moedas, veja, aqui estão mais 500 moedas que eu consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o senhor me deu 200 moedas, veja, aqui estão mais 200 moedas que eu consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você devia ter depositado o meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, pelo menos o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Até aqui a leitura. Quando nós olhamos de maneira isolada para essa parábola, é comum que a gente fique um pouco confuso. Afinal de contas, Jesus sempre pregava para que nós não ajuntássemos tesouros nesse mundo. Agora fala a respeito de empregados que fizeram muito dinheiro investindo. Também fala na questão de amor ao próximo e, no entanto, aqui mostra um patrão castigando um servo. Isso acontece quando nós não procuramos entender tudo o que estava acontecendo na volta. Vale lembrar que, assim como foi com a questão das 10 virgens, essa aqui também é uma parábola. Não é uma história verdadeira. É uma história que Jesus criou para ilustrar algo para aquelas pessoas que estavam ouvindo, para transmitir uma mensagem de maneira clara para aquelas pessoas. E essa parábola em questão, Jesus usou um exemplo tão bom, mas tão bom, que nós não precisamos fazer muita interpretação para trazer isso para os nossos dias. Jesus usou o dinheiro como exemplo, algo que está presente nos nossos dias e vai continuar presente por muito tempo. E através disso, Jesus ilustrou aquilo que a palavra dele faz, aquilo que nós, na verdade, fazemos com a palavra dele quando a recebemos. Ele botou isso como exemplo de investimentos. Mostra 2 empregados que souberam
investir, souberam aplicar aquele dinheiro recebido pelo patrão, e quando o patrão retornou, puderam mostrar bastante lucro. Mas também mostrou um empregado que achou que só deveria guardar o dinheiro e que o patrão ficaria feliz em saber que ele simplesmente não perdeu nada. Mas quando o patrão viu, ele o xingou, chamou de preguiçoso. Essa parábola também ilustra um cenário do fim dos tempos. Quando nós olhamos a parábola das 10 virgens, nós vimos que através daquela parábola Jesus nos convidava a olhar para a nossa própria vida, ver e avaliar se estávamos realmente preparados e corrigir o que fosse preciso, para que de fato nós pudéssemos estar não simplesmente preparados, mas vivendo diariamente de acordo com o seu Evangelho. Agora, através dessa outra parábola, Jesus começa a nos ensinar como que nós podemos viver de maneira digna do Evangelho de Cristo. E ele usa esse exemplo das moedas. Se nós fôssemos colocar isso num exemplo prático, seria mais ou menos como um domingo de manhã, nós viemos até aqui, ouvimos a mensagem do pastor, e essa mensagem transforma o nosso coração. Nós ouvimos aquilo, começamos a perceber certas coisas que precisam ser corrigidas no nosso coração. E nós vamos para casa e ficamos pensando naquilo, e nós vemos o quanto foi benéfico e maravilhoso a transformação que foi gerada no nosso coração, que Deus gerou no nosso coração através da mensagem. E nós começamos a pensar em como que nós podemos levar isso adiante, para que outras pessoas também possam experimentar essa transformação maravilhosa. Quando nós fazemos isso, nós estamos agindo como os empregados fiéis, que não se contentaram em simplesmente devolver para o patrão, quando ele retornasse, aquilo que tinham recebido, mas se preocuparam em levar adiante, em fazer com que aquilo ali gerasse mais frutos. Mas quando nós viemos até aqui, nós ouvimos a mensagem do pastor, recebemos a bênção no final do culto e vamos para casa simplesmente se preocupar com o nosso dia a dia, como se o culto fosse simplesmente um preparo para que a gente possa passar uma boa semana. Nós estamos, na verdade, agindo como o servo infiel, que simplesmente recebeu aquilo que o patrão deixou com ele e achou que ia estar tudo certo se quando o patrão retornasse ele simplesmente mostrasse: ó, está tudo aqui, eu guardei, não perdi nada, mas também não ganhei nada. E é interessante Jesus comparar isso com o dinheiro, porque nós sabemos que quando nós recebemos uma quantia em dinheiro, se nós guardarmos numa poupança, por exemplo, vai gerar um lucro, pequeno, mas vai gerar. Mas se nós guardamos na gaveta da nossa casa, por exemplo, a gente esconde lá embaixo da gaveta de meia para ninguém ver, e depois de um tempo a gente pega, esse dinheiro não rendeu nada, esse dinheiro não mudou em nada. Hoje a gente sabe que se a gente fizer isso, o que vai acontecer é que a inflação vai fazer com que os preços das mercadorias subam e o nosso dinheiro guardado vai valer cada vez menos, porque ele não gera lucro, ele está simplesmente parado lá. Essa mesma avaliação que nós fazemos a respeito do dinheiro, quando olhamos para isso aqui e entendemos por que os outros 2 servos foram fiéis e aquele que simplesmente escondeu não foi fiel, Jesus nos convida a fazer na nossa própria vida, de como nós estamos levando adiante a mensagem dele. Ele nos mostra que através dessa questão de levarmos adiante, mostrar para outras pessoas, alcançar mais pessoas para a fé em Cristo, é que nós vivemos de acordo com o Evangelho dele. É assim que nós vivemos de acordo com o Evangelho de Cristo. Quando nós não temos essa preocupação, nós somos como aquele servo infiel que guardou o dinheiro. Como na primeira parábola, na parábola das 10 virgens, nós vimos que Deus nos convidava a olhar para o nosso próprio coração.
O que Jesus está dizendo é como se na continuidade nós continuássemos enxergando só o nosso próprio coração. Antes, se era um cenário com as 10 virgens, era um cenário pessoal para cada um de nós. Agora, esse cenário, apesar de ele continuar sendo pessoal, de Jesus continuar nos convidando a olhar para o nosso próprio coração, ele nos convida a olhar de uma maneira, olhar para o nosso próprio coração, mas para enxergar como que nós temos levado adiante para outras pessoas, como que nós temos alcançado outras pessoas. Esse alcance, que é o viver de fato, levar adiante a mensagem de Cristo, é viver de acordo com o seu Evangelho. E notem que nos 2 servos fiéis existe uma grande diferença de valores. O primeiro servo recebeu 500 e devolveu 1.000. O segundo fiel recebeu 200 e devolveu 400. É uma diferença considerável entre um e outro, mas os 2 receberam a mesma recompensa. Os 2 foram convidados a festejar com o patrão. Os 2 foram colocados para administrar grandes quantidades de dinheiro por causa do que fizeram. Jesus coloca de propósito esse exemplo para mostrar que o que importa não é a quantidade dos resultados, mas sim que gere resultado. Ele nos mostra através disso que, no nosso exemplo prático, que nós usamos aqui há pouco, ilustrando um culto de domingo de manhã, ele não está preocupado se ao sair do culto você alcançou 50 pessoas para a fé em Cristo ou alcançou uma só. Jesus não vê diferença entre a quantidade de frutos. Ele simplesmente vê diferença entre aquele que gerou frutos e o que guardou a mensagem para a sua própria vida, que acabou não gerando frutos. Que Deus possa te auxiliar nesse momento a olhar para o seu próprio coração e enxergar como que você tem levado adiante o Evangelho de Cristo, para que você possa melhorar essa caminhada cada vez mais, possa transmitir, que Jesus possa falar através do seu exemplo de vida. E caso você não faça, esteja aberto para que Deus transforme o seu coração, de maneira que através dessa transformação você também possa atingir outras pessoas e no fim que você seja reconhecido como um servo bom e fiel e seja convidado por Cristo a festejar junto com Ele. Amém. Quebra minha vida.
tempos nunca é uma mensagem tranquila, mas quando nós encaramos isso como sendo parte do plano de Deus e nós procuramos de fato viver de acordo com o seu Evangelho, essas mensagens passam a nos gerar esperança no nosso coração. Através delas, Deus gera essa esperança, esperança da volta de Cristo e de uma eternidade com Deus. Convido para que então possamos ter um momento de oração e pedir para que de fato Deus nos ensine a viver cada vez mais de acordo com o Evangelho de Cristo, que Ele nos acompanhe na nossa caminhada, para que nós possamos de fato nos alimentar de uma esperança verdadeira, ainda nesses assuntos difíceis, que aos nossos olhos muitas vezes não são muito bonitos. Convido que possamos ter um momento de oração. Querido Pai, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos porque, mesmo através de mensagens duras, Tu mostra o Teu amor por nós, Tu mostra a Tua preocupação e o Teu empenho em nos ensinar o caminho correto pelo qual devemos andar, a maneira correta pela qual nós devemos exercer a nossa fé, Deus, aplicar a nossa fé. Nós te agradecemos por isso, Deus. Mas nós também te pedimos, Pai, que Tu nos auxilie nessa caminhada. Tu sabes o quanto é difícil, muitas vezes, nós nos mantermos nos Teus caminhos, Deus. Nós te pedimos que Tu nos ensine e nos conduza nos Teus caminhos, Deus, para que nós possamos sempre Te colocar como prioridade na nossa vida. Que nós, através disso, possamos viver de maneira digna do Evangelho de Cristo, Deus. De uma maneira que, no fim, nós possamos ser recebidos de braços abertos, com elogios, assim como os servos fiéis receberam, Deus. Que nós sejamos convidados a festejar contigo no grande dia da Tua volta, Deus. Te pedimos isso em nome de Jesus, Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe em mais essa semana que se inicia, que Ele esteja te conduzindo nos caminhos dEle e que Ele esteja também transformando o seu coração e alimentando a sua fé, para que através dessa sua fé Ele também possa alcançar outras pessoas com o seu exemplo. Amém.